Boa noite, queridos amigos, amados irmãos. Aqui estamos reunidos mais uma vez para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe amada e Santíssima, a Joana, nossa amada mentora, que possamos compartilhar desses momentos de aprendizado e de tratamento para todos nós. Bom, nós vamos então abrir a nossa reunião da noite de hoje fazendo a leitura de um livro psicografado pelas mãos inigualáveis de Francisco Cândido Xavier, o livro Fonte Viva, ditado pelo seu protetor espiritual Emmanuel. A lição 147, intitulada Refugia-te em paz. Emmanuel comenta uma passagem que está em Marcos, capítulo 6, versículo 31, a seguinte frase: havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Emmanuel comenta: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintos de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações da religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto das almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo para intensificar-lhes a colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais da solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço da natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas da paz e justiça, do amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, porém, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal.
Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Bom, após essa página maravilhosa de Emmanuel, transcritas pelas mãos incríveis de Chico Xavier, nós vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual de nossos destinos, guia de todos nós, criaturas humanas. Queremos pedir, Senhor, que ilumine e envolva toda a humanidade que sofre e padece, que agoniza nos leitos de dor, que sofre com a violência e as guerras, enfim, por todos os que passam pelas provas e pelas expiações. Rogamos por todos os que desencarnam a cada momento, a cada segundo, pelos nossos irmãos que desencarnaram na tragédia em Petrópolis, por nossos irmãos que estão desencarnando nas guerras, nas calamidades, enfim, por toda a humanidade te pedimos que a sua paz, que o seu amor e a sua luz brilhe incessantemente, varrendo as trevas do mundo e abrindo os corações do homem para o despertamento. Graças a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade no livro dos Espíritos, onde foi parado na quarta-feira passada. O capítulo é o capítulo 7º, a segunda parte do livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal. O item que nós vamos começar hoje é o item O Esquecimento do Passado. Então, nós vimos nas perguntas anteriores todo um traçado de perguntas e respostas dos Espíritos, trazendo para nós as informações a respeito do retorno da alma, ou do espírito, no caso, a vida corporal. Aí sim, ele passa a ser alma, que é o espírito encarnado, né? Então, o espírito, voltando ao corpo, nesse processo de ligação com a carne, de retomada do processo da lei de causa e efeito, nesse momento, a bênção do esquecimento. Graças a Deus. E ai de nós se não fosse esse esquecimento. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, através de perguntas especialmente trabalhadas e pensadas, objetivando alcançar os corações do mundo, da humanidade, dos homens, Allan Kardec traz para nós essa fonte inexaurível de conhecimento, de luz e de verdade, que é o Livro dos Espíritos, primeira obra base da doutrina espírita, e, consequentemente, todas as outras obras que compõem o Pentateuco espírita ou as obras bases da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, na pergunta 392, quem ainda não pegou o Livro dos Espíritos, pegue aí, abra na segunda parte, no capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, pergunta 392, o item esquecimento do passado. Aí Allan Kardec, o insigne codificador, o mestre leonês, o profeta da nova revelação, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Se o espírito, no plano espiritual ou na erraticidade, ele tinha consciência plena da sua realidade, ele tinha as lembranças do que ele viveu até então, da última existência corporal. Aí ele volta à carne. Por quê? Que esse espírito, em retomando o corpo e a carne, ele perde a lembrança do seu passado. Aí os espíritos respondem:
Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Então é interessante que Allan Kardec coloca aqui um grande exemplo, como aquela pessoa que está dentro de uma caverna escura, sombria, e de repente ele sai da caverna e dá de cara com a claridade. Nesse momento, a claridade ofusca-lhe a visão, e ele demorará um tempo até sua vista acostumar-se com a claridade e com a nova realidade. Assim, aos poucos, o homem vai retomando a sua visão, a visibilidade. Kardec usa esse exemplo para relatar em relação a nós. Então, quando nós estamos no plano espiritual, senhor da nossa realidade, lembrando de existências anteriores, então, nesse momento, a adaptação e a retomada do novo corpo faz-se necessário um processo paulatino que não é de um estalo, de imediato. Da mesma forma que nós vamos nos desligando do corpo, passo a passo, num processo vagaroso, até culminar com o total desprendimento do corpo no processo da desencarnação, no processo da retomada do corpo também acontece a mesma coisa. Então a gente viu lá que nas perguntas anteriores falou sobre o processo da ligação do espírito ao corpo, do processo do renascimento, da infância, que é o período em que o espírito leva até a adaptar-se à sua nova realidade, ao novo corpo. Então é um período que demora um tempo até ele tornar-se senhor de si, não de si como espírito, mas senhor de si, portador da nova roupagem ou da sua nova persona. No meu caso, Cláudio, que é o nome que eu recebi de meus pais. Então, na resposta dos espíritos, eles dizem que Deus assim o quis. Então é vontade superior do Criador. Foi Deus quem planejou assim, e com um único objetivo: que nós, homens, ofuscados pela lembrança do que fizemos de bom ou de ruim, isso não nos causasse tormentos e perturbações, ou que dessa forma jogássemos e colocássemos a perder uma encarnação. Porque, imagine, se nós conseguíssemos lembrar de tudo o que fizemos, não só na última encarnação que tivemos, mas em todas as anteriores, quantos crimes, quantas barbáries, quantas traições, quantos deslizes, quantos erros, quanta coisa que nos causaria um pesar e tristeza se nós lembrássemos do que fizemos. Então Deus, por misericórdia, por bondade, por piedade, faz com que nós esqueçamos esse véu do esquecimento que nos limita à lembrança do passado. É claro que nós não esquecemos por completo, porque muitas coisas vêm à tona de uma forma inata, as chamadas lembranças inatas. Quando nós começamos a lembrar de detalhes, de fatos, de acontecimentos, de lugares, de pessoas, indiretamente ou de uma forma inata. Então, graças a Deus. Porque imagine as mamães olhando o pequerrucho em seus braços, em seu regaço, amamentando e abalançando no seu ventre, aquele pequenino que vem numa forma tão doce e tão ingênua e tão sutil, que é a forma do bebê,
que traz à mãe e aos pais tanta ternura e doçura. Imaginem, se nós de repente lembrássemos que nós causamos a esse ser, a esse espírito que volta ao nosso convívio, que nós causamos a ele tanta dor e sofrimento, tanta desilusão. Ou ao contrário, se nós soubéssemos que ali em nosso colo está um dos maiores inimigos que nós possuíamos, que também nos lesou, que nos maltratou, que nos feriu, que nos roubou. Imagine. Então Deus, em sua bondade, lança o véu do esquecimento para nós e o Filho. E nós vamos ali começar a educá-lo e a conviver e a sentir o amor. E é interessante que quando esse espírito, que até então no período da infância nos trazia um sentimento de candura e doçura, quando ele começa a assenhorear-se da sua verdadeira personalidade, das lembranças inatas do seu passado, dos resquícios dos seus desejos, dos seus pensamentos, das aptidões, aí a gente começa a ver quem ele foi e se apresenta agora nas suas características. Aí vamos encontrar, como diz lá no Evangelho, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Quantos filhos que não levantam a mão num ato de agressividade e violência, me perdoe, atentando contra os seus pais. Quantos irmãos que se tornam inimigos entre si. Quantos familiares que, por mais que tenham plantado através da educação, objetivando o amor, mas que mais tarde isso tudo se transforma em ódio, divisão, brigas, intrigas, parentes. É porque justamente esses espíritos não são estranhos entre si, já se conhecem, já conviveram, e através do planejamento reencarnatório, Deus propicia o retorno desses espíritos para que juntos aprendam a amar-se e a trabalhar esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de amor que devemos começar a construir. Mas graças ao esquecimento do passado, a gente não lembra. Mas mesmo não lembrando, vem à tona os resquícios psicológicos e emocionais dos sentimentos que vêm à tona e algumas lembranças que surgem, fazendo com que eu não saiba porquê, mas eu sinto uma aversão àquele que hoje é meu irmão, é meu pai, é meu cunhado, é o meu parente. Isso explica, isso estou falando dos parentes, mas, por exemplo, quando uma roda de amigos, de repente eu conheço alguém, aí a pessoa diz assim: olha, não fui com a cara daquele sujeito. Primeira vez que conhece, nem conversou com ele. Ou de repente olha para a pessoa e só de olhar diz: olha, gostei de graça dele. Meu santo bateu com o dele. Quer dizer, o santo não tem nada a ver, né? Mas é porque justamente é aquilo que vem à tona do que nós vivemos lá atrás e que vem em forma de sentimentos, de lembranças, de sentimentos, de pensamentos inatos daquilo, como uma bagagem espiritual que eu carrego, que trago e que surge. Graças a Deus, ó bendito Criador, que nos propiciou o esquecimento do passado. Então, continuando, na pergunta 393, Allan Kardec faz várias perguntas em uma. A gente vai tentar se ater a cada uma delas e depois ver a resposta dos espíritos para essa
mesclagem de perguntas feitas pelo codificador. Então, na pergunta 393, Allan Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Primeira pergunta. Então, como é que eu vou ser responsável e pagar por coisas que eu não me lembro? Segunda pergunta, dentro de uma só, não é A, não é B, nem C, não é. É uma pergunta só, desmembrada. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Bom, se eu me esqueci, se eu não me lembro, como é que eu vou me aproveitar disso se eu não me lembro? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Deus, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Ou seja, como explicar o proveito desse esquecimento diante da justiça do Criador? Ou seja, o esquecimento diante da justiça de Deus. Então vamos ver detalhadamente a resposta do Espírito da Verdade, Allan Kardec, trazendo luz a essas dúvidas. Respondem os Espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o seu passado. Então, por quê? Porque aí nós temos que ver e enxergar a importância das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, das suas decisões. Porque ele terá que escolher por si só. Quando o espírito volta à vida anterior ou à vida espiritual, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, quando a gente deixa o corpo, nesse momento em que nós estamos nos assenhoreando da realidade da vida espiritual, é como se passasse um filme, e nós revemos não só toda a nossa existência atual, como relembramos as vidas anteriores também. Então, ele vê as faltas que cometeu e que deram causa aos seus sofrimentos, assim como de que modos as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, ou seja, semelhantes às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição tais em que incorreu. Então, quando nós deixamos o corpo, adentramos a realidade da vida espiritual e revemos todos os nossos atos e reconhecemos pelo arrependimento os erros que causamos e que nos fizeram sofrer e fizeram os outros sofrerem, Deus nos dá a chance de uma nova reencarnação. Nesse momento, como disse aqui, nós vamos ter ao nosso lado um espírito superior, um espírito elevado, que é o espírito protetor, o anjo guardião, que vai não só tutelar e planejar a nossa volta e o nosso corpo, como vai nos acompanhar a vida inteira na nova existência, protegendo-nos, amparando-nos, intuindo-nos, inspirando-nos, para que nós possamos, enfim, não cair novamente.
evitar os erros que cometemos no passado e começar a construir através do acerto das boas escolhas uma nova existência. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então nós observamos aqui que Deus é Pai, Deus é amor, segundo João, Deus é misericordioso, Deus só nos abre as portas e nunca as fecha. É por isso que, através da bênção do retorno, da reencarnação, nós temos a chance de reparar, de reconstruir, de construir novamente uma nova história. E ainda nos coloca no caminho seres amados, encarnados e desencarnados, que serão o nosso suporte, o nosso apoio, serão aqueles que nos darão o ombro, o colo amigo, que estarão sempre prontos a nos socorrer. E quando vem aquela intuição, aquele sentimento que nos faz fugirmos ao arrastamento do mal, muitas das vezes nós não nos damos conta de que é esse espírito protetor, anjo da guarda, o amigo incansável de todas as horas, que nos deu a direção. Ele não vai pegar a nossa mão, o nosso braço e nos desviar, não, mas ele nos dá a dica. Ele nos dá a intuição e a orientação. Vai caber a nós optar e escolher se aceitamos essa indicação ou não. Porque os espíritos protetores, os bons espíritos, os espíritos elevados superiores, respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso que Deus nos deu o esquecimento, para que essas lembranças dolorosas não interfiram tão diretamente em nossas escolhas, porque nós temos que escolher para que tenhamos o mérito das nossas escolhas e para que assim possamos crescer. Como disse nessa mesma resposta, através da inteligência, o homem vai alcançando o discernimento, o raciocínio, e assim ele pode diferenciar o bem do mal. Assim ele pode escolher com conhecimento e com a sua própria vontade. Então, Allan Kardec, após essa resposta maravilhosa dos espíritos, ele faz um pequeno comentário que é a nota do codificador, tá? Então Allan Kardec faz o seguinte comentário: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso intuições, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, não nos concita a resistência àqueles pendores. Então, mesmo esquecendo o nosso passado, nós não podemos fazer vista grossa àquelas tendências e aptidões que teimam em surgir
e insurgir de dentro de nós, porque nós sabemos as nossas fraquezas. Se nós parássemos inteligentemente num processo, como disse Santo Agostinho lá no Evangelho, de conhecimento de si mesmo, e começar a avaliar as nossas faltas e colocar de um lado o que fizemos de mal, de ruim, e de outro o que fizemos de bom, e nessa balança fizermos um somatório e procurarmos não mais incorrer nos mesmos erros do dia ou do anterior, e começarmos a tentar somar valores do bem para que possamos agir somente no bem. Essa avaliação, essa autoavaliação, esse autoconhecimento, como diz Santo Agostinho, nos levará a um progresso que não é através de saltos, mas é um progresso degrau por degrau, passo a passo. Então nós temos, como disse aqui nesse comentário de Allan Kardec, nós temos que começar a nos conhecer intimamente. Então, quando nós começamos e detalhe, é melhor que nós identifiquemos em nós aquilo que ainda precisamos corrigir, do que ter que ouvir os outros que convivem conosco a apontar o dedo e nos dizer aquilo que nós precisamos corrigir. Então é melhor eu, rebaixando o meu orgulho, a minha vaidade, reconhecer que eu tenho os defeitos, porque o primeiro passo para evoluir e para crescer e para se libertar dos erros é reconhecê-los, admitir que eu os possuo e assim, enfim, começar a trabalhar por vencer esses erros. Então, cada um de nós, mesmo não lembrando diretamente, temos uma noção através daquilo que teima em surgir, em aparecer, em desabrochar e trabalhar esses vícios, essas tendências, essas aptidões, para que elas não sejam mais fortes do que a voz da consciência, que é Deus em nós, mais fortes do que o intuitivo apelo do nosso protetor espiritual, nos conclamando a segui-lo e a seguir o bem e a seguir o bom caminho. Temos que lutar a cada dia por sermos melhores. Então, depois desse comentário de Allan Kardec, o insigne codificador, o mestre lionês, o nosso grande guia doutrinário, esse espírito luminar, discípulo do Cristo, apóstolo direto do Senhor, escolhido para trazer ao mundo e ao homem a luz da verdade do Consolador, inaugurando e instaurando na terra uma nova era para a humanidade. Gratos a ti estamos, Allan Kardec, grande e amado amigo e irmão, porque iluminaste os nossos caminhos nas sombrias horas da vida, despertando as nossas consciências para enxergarmos, enfim, o caminho redentor que Jesus nos traçou e que tu, ó Allan Kardec, através da chave luminosa do Espiritismo, abriu as portas de um novo tempo. Agradecemos a ti. Na bênção das obras libertadoras, como agora estamos vendo o Livro dos Espíritos, a obra base inicial da doutrina espírita. Na pergunta 394, é uma pergunta grande, e Allan Kardec, na sua inigualável perspicácia, no seu bom senso, como dizia Camille Flammarion, o seu bom senso, Allan Kardec nos traz a pergunta 394. Vamos analisar etapa por etapa. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que o habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas,
pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Então, nesses mundos que os Espíritos já nos trouxeram a informação, que são mais elevados do que a terra, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há mais as necessidades físicas, lá eles compreendem que são mais felizes do que nós, terráqueos, do que nós, humanos? Continuando. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado da perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Ou seja, será então que esses espíritos, vendo a nossa inferioridade e vendo a superioridade de outros mundos, eles também não tenham aí motivos de lastimarem a sorte, e nós também, de uma certa forma? Então o Espírito da Verdade responde. Cabe aqui duas respostas distintas. Então, diante de uma pergunta tão distinta e grandiosa de Allan Kardec, os Espíritos sucintamente trazem duas respostas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam os espíritos de mundos mais elevados, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Ou seja, para esses espíritos medianos, que não são espíritos de mundos superiores, mundos ditosos, não são desventurados como nós, mas vivem em mundos, por exemplo, mundo regenerador ou mundo regenerado. São mundos, a Terra está a um passo da regeneração, se transformará em um mundo regenerado. Então esses mundos são intermediários, ainda tem que passar por sofrimentos, por angústias, mas não como nós aqui em mundo de provas e expiações. Então os Espíritos dizem que eles não apreciam, porque eles também lá, nesses mundos regenerados, eles ainda estão sob o véu do esquecimento. Então, quando a Terra se regenerar, ainda estaremos no processo do esquecimento do passado. Por quê? Porque regeneração não significa pureza. Espíritos puros. Só seremos puros quando alcançarmos o ápice dos mundos e da evolução. Quem é puro? Jesus. Então, para chegarmos a Jesus, falta muito, muito ainda. Então, nós temos que nos contentar em evoluir passo a passo, um passo de cada vez, até um dia, quem sabe, podermos alcançar a Terra regenerada, ou quem sabe,
como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que pôde escolher ir para um mundo superior à terra, mas que por amor, por solidariedade, por fraternidade, decidiu permanecer entre nós, ajudando a nós homens a alcançarmos o nosso progresso e a nossa evolução. Então os Espíritos dizem: entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-no como espíritos. Então, se esses espíritos que já alcançaram o mundo regenerador ou regenerado, que ainda precisam passar por provas, que ainda precisam passar por dificuldades, mas que já alcançaram um degrau de evolução, que já compreendem e já não reclamam e lastimam como nós, humanos, no mundo de provas e expiações, mas que ainda não se esquecem do passado, que ainda sofrem, que ainda lastimam-se, não como nós, mas lastimam-se. Então esses espíritos, eles podem apreciar a felicidade que eles já alcançaram como espíritos, se ainda não podem ou não na podem como homens. Isso acontece conosco, porque como é que nós vamos apreciar a felicidade na Terra se a maior parte das situações, se a maior parte da nossa existência, se a maior parte das nossas etapas de idas e vindas são calcadas e marcadas num traçado de provas, de expiações e de dores? Como enxergar felicidade num mundo assim? Como, por exemplo, de guerras, né? Agora a Rússia atacando a Ucrânia e almejando uma guerra, uma terceira guerra mundial. Como ver a felicidade? Como enxergar a felicidade se olhamos ao redor e vemos irmãos morrendo, corpos espalhados em trincheiras, em praças e em prédios e construções destruídas? Como enxergar a felicidade vendo as mãos estendidas, clamando pão, clamando misericórdia, clamando auxílio? Como enxergar a felicidade vendo um ente amado, um ente em tenra idade, perecendo pela dor do câncer e nos deixando à margem do sofrimento? Como explicar? Então, à medida que o espírito evolui intelectualmente e moralmente, em que ele começa a alcançar os degraus do entendimento, do discernimento, nesse momento a gente vai compreendendo melhor, a gente vai tendo uma visão. Um exemplo interessante que está lá no Livro dos Espíritos, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele cita o exemplo: quando eu estou na planície, eu só enxergo aquilo que está ao meu redor naquele momento. Mas quando eu começo a subir a montanha, eu começo a ter uma visão ampliada de outras pessoas e de outros lugares. E quando eu chego no cume da montanha, eu já vejo toda uma área territorial dimensificada e ampliada que eu até então não enxergava. Isso, Kardec usa esse exemplo para mostrar como é o espírito quando ele evolui intelectualmente e moralmente. Nós, a cada passo, a cada evolução, a cada alcance intelectual, a cada alcance do despertamento do senso moral, eu vou me desmaterializando, me despreendendo e alcançando os objetivos maiores, que é a minha espiritualização. Nesse momento, eu passo a entender melhor, a aceitar melhor, a escolher melhor. Aí, nesse momento, através do meu despreendimento, eu tenho maior condição e alcance das lembranças do meu passado, que agora, com o discernimento do bem e do mal, não interferirão nas minhas escolhas e não me causarão tanto pesar como me causam agora, aqui nesse corpo denso
e ainda apegado às paixões e aos vícios. Então, Allan Kardec, diante dessa resposta maravilhosa, que os Espíritos nos mostram, que nós temos a nossa evolução aqui no planeta, através das várias etapas de idas e vindas no processo reencarnatório, nós também temos a evolução e o progresso nos mundos, que ainda nos esperam e nos aguardam. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, porque assim Ele vos disse e Ele vos prometera. Agora, nós vamos ver o comentário de Allan Kardec à resposta da pergunta 394. E como sempre, um comentário que vem preencher profundamente a resposta dos Espíritos. Diz Allan Kardec: no esquecimento das existências anteriores, transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Então, a providência e a sabedoria divina, quando ele me faz esquecer de uma existência dolorosa e amargurada. Não precisa ser de existências anteriores, não. Gente, quantas e quantas vezes a gente, no remorso, no arrependimento, daríamos tudo para esquecer aquele ato, aquele gesto, aquela atitude, aquela ação, aquela palavra maldita que fez o meu próximo sofrer, que magoou os seres que amamos, que destruiu a união amada entre aqueles que esposávamos. Daríamos tudo para esquecer aquele gesto impensado que maltratou e magoou o coração de seres tão amados e que agora guardam por nós a mágoa ressentida da dor sofrida e causada por um ato impensado. Meus irmãos, que bênção do esquecimento, que me faz esquecer o passado pesado e sombrio, que carregamos de séculos e milênios sem fim, que gerou tanto sofrimento, que gerou tanto sangue, que gerou tanta dor. Graças a Deus que eu me esqueço disso, porque se eu me lembrasse quantas mágoas, quantas torturas, quanta dor, quanta desilusão. E é por isso que Jesus, no santo evangelho que ele deixou, nos ensinou que deveríamos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estivéssemos com ele a caminho. Que deveríamos reconciliar e amar os inimigos através do perdão das ofensas, através do amor. Porque esse é o único caminho. Então, bendito, ó Senhor Deus, que nos permitiu esquecer e que pudéssemos agora juntos novamente, num reduto familiar, que pudéssemos olhar aquele ser que às vezes nos causa pesar, de poder dizer a ele: te amo, meu filho, te amo, minha filha, te amo, meu irmão, te amo, minha mãe, te amo, minha avó, te amo. E através desse amor às vezes dorido pela ingratidão, de podermos, enfim, quando deixarmos o corpo e olharmos para trás e enxergarmos na reencarnação que Deus nos deu como bênção e dizer: obrigado, Senhor, porque nos permitiu esquecer, que nos permitiu agora, calejados pelas provas e pela dor, calejados pelo convívio das asperezas da ingratidão,
e podermos dizer: Senhor, obrigado, porque crescemos, porque aprendemos, porque evoluímos, porque alcançamos a Ti. Então, continuando nessa nota magistral e magnífica de Allan Kardec, ele diz: concluamos, pois, daí, que tudo o que Deus fez é perfeito, e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhes ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais da humanidade. Nem sempre, podendo honrar-nos de nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem mais de doloroso. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram de sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já o dissemos, de um mau sonho. Então a nota de Allan Kardec, maravilhosa, nos abre horizontes para podermos enxergar, através dessa resposta maravilhosa dos espíritos, que o esquecimento do passado, dentro das leis soberanas do Criador, dentro da lei de causa e efeito, é bênção inexaurível e inesgotável do amor de Deus por nós. Graças a Deus, repito, que esquecemos, porque, como disse a resposta e a nota do codificador, nós não podemos achar que Deus, na sua suprema perfeição, na sua suprema bondade, em todos os recantos de onde Ele se acha em todo o universo, que Deus deveria ouvir os nossos caprichos antes de tomar uma decisão, que deveria ouvir os nossos orgulhos, os nossos caprichos, antes de fazer algo ou não. E nós, nesse orgulho preconcebido, ainda achamos, ou melhor, nos achamos no direito de culpar até o próprio Criador por coisas que acontecem por nossa culpa, que graças a Deus não lembramos delas, né?
mas por nossa culpa, que não tem nada a ver com o Criador. Um dia, em breve ou tão longe talvez, nós estaremos lembrando de tudo isso, de todas essas experiências, e estaremos agradecendo a Deus pela bendita dor, pelo bendito sofrimento, pelas provas, expiações e experiências que passamos, que tem um único objetivo: nos fazer ascender e crescer na direção maior, construídas e traçadas por Deus, consumadas por Jesus, planificadas pelo nosso protetor espiritual e aceitas e escolhidas por nós. Bom, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Na pergunta 395, então, próxima quarta, será dada continuidade o estudo, na mesma segunda parte, no capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, dentro do esquecimento do passado, a pergunta 395. Tá bom? Então, agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria, nossa mãe amada e santíssima, agradecendo a Joana d'Arc, nossa mentora, comandante deste exército grandioso de luz, primeira legionária de nossa mãe amada Maria Joana d'Arc, e de todos os seus soldados e legionários do amor. Queremos nesse momento convidar a todos vós em casa para nos concentrarmos em prece e oferecer este momento de prece para a humanidade inteira, principalmente para aqueles homens que, como Vladimir Putin, ainda ousam levantar canhões e espadas e armas para matar o seu próximo, motivado pelo único e simples motivo do orgulho do poder. Que possamos elevar o nosso pensamento uníssonos em prece pela humanidade, pelos nossos governantes, por todos nós. Amado Senhor, amado Mestre, guia e modelo referencial de toda a humanidade, aqui estamos, Senhor Jesus, colocando os nossos joelhos ao solo, elevando as nossas mãos ao firmamento e rendendo glórias a Deus nas alturas, nosso Criador, pela bênção do esquecimento e pela bênção do planejamento reencarnatório, de podermos estar de volta à carne, para podermos esquecer o nosso passado sombrio e, através da bênção do trabalho do bem, da reconciliação com o nosso adversário, do perdão de todas as ofensas e das mágoas e dos ressentimentos, de podermos dizer: Senhor, obrigado, Jesus amado, porque nos escolhestes mesmo assim, para servir em teu nome na seara de amor, para poder, enfim, estender mãos trabalhadoras e servis, para auxiliar os nossos semelhantes encarnados e desencarnados, de podermos, Senhor, abrir as nossas vozes e dizer as palavras benditas do amor, dóceis e servis, na obra grandiosa do teu santo evangelho, de podermos estender mãos amigas àqueles que ainda não compreendem e de poder, enfim, Senhor, dizer: obrigado, Jesus amado, obrigado, Maria, Mãe generosa e bendita, obrigado, Joana. Que possamos encerrar este momento de reflexão e meditação agradecidos,
sempre. Porque, como respondeu Allan Kardec, Deus é perfeito. Toda a sua obra é perfeição. Tudo o que ele fez é perfeito. Tudo está em seu devido lugar e nós agradecemos. Graças a Deus.